E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal aqui. Hoje vamos falar do Araraquara Chess Open, forte torneio disputado de sábado a terça de carnaval, em Araraquara, cidade aqui do interior paulista. Torneio bastante forte, com a presença de grandes mestres, mestres internacionais, outros jogadores fortes, boa quantidade de participantes também. Vamos dar uma olhadinha aqui na minha partida que eu considerei assim uma partida bastante importante, né? Digamos assim, na minha trajetória. Acabei conquistando o evento nos critérios de empate, mas essa partida aqui contra o mestre internacional Matias Pérez Gormaz na quinta rodada foi bastante importante. Um adversário de 2-3-8-8. Que eu tinha jogado no Sampa Chess Open empatado quase que 10 dias antes, né? bem recente. Então foi uma partida bastante importante. Vamos dar uma analisada nela, que foi interessante também do ponto de vista enxadrístico, além da importância competitiva. Claro, deixa aquele like, se inscreva no canal, que é bastante importante para a gente. E a gente vai falar depois aí da classificação final e tal. Bom, essa partida foi disputada na quinta rodada. Estávamos ali com 4 em 4. E eu tinha as pretas. Ele jogou peão rei, cavalo F3, D6. Abriu a siciliana. Cavalo toma, cavalo F6, cavalo C3, A6 e bispo E3. Ele jogou da mesma maneira como havia jogado comigo no Sampa Chess Open. E lá eu escolhi o lance E6. A variante Scheveningen aqui contra o ataque inglês leva a uma partida bastante aguda. Ele jogou um interessante A3, B5 e foi uma abertura bastante agressiva da parte dele e terminou em empate. Dessa vez eu joguei o lance mais comum aqui, E5, mais no estilo da Naidorf mesmo, e ele jogou cavalo F3. Aqui é um lance mais posicional em relação ao mais agressivo cavalo B3, com a ideia de jogar F3, dama D2 e roque grande, o famoso ataque inglês, uma das linhas principais e mais consagradas aí para as brancas contra a siciliana Naidorf. Cavalo F3 tem uma reputação mais posicional, que é para jogar com roque pequeno e brigar pela casa D5. O bispo vem para C4, né? Vem para essa diagonal, depois ele vai para B3 e as brancas buscam brigar pela casa D5. Eu joguei com bispo E7, bispo C4, roque. Ele jogou bispo B3. Também poderia começar rocando, levaria basicamente a mesma posição da partida. Bispo B3, bispo E6. Aqui é um lance importante, digamos assim, também controlando a casa D5. E o detalhe aqui é que esse bispo toma E6, F toma E6, né? Essa troca aqui, ela é favorável às pretas. Esse peão controla a casa D5 e não tem nenhum ataque aqui ao ponto G5 que vai surtir efeito nesse momento. Esse cavalo G5, a dama defende bem aqui em D7. Não tem como aumentar o ataque aqui de maneira imediata, né? Também não tem cavalo A4 para cavalo B6, que é uma ideia frequente, porque a dama está tomando lá. Depois esse cavalo vai ter que voltar após um H6 e as pretas têm um excelente controle aqui do centro. Então essa troca aqui favoreceria as pretas. Ele jogou dama E2, um lance tradicional. E eu joguei cavalo C6. Aqui, cavalo BD7 sim seria agora um erro, né? Um blunder, porque a gente não tem uma boa maneira de defender E6 depois de bispo toma, peão toma, cavalo G5. Não tem a casa D7 nem a casa C8 para defender em E6. Se cavalo C5, bispo por C5. Então o cavalo sai em C6, mantendo a possibilidade de defesa em E6. Esse cavalo tem um papel importante, que é ir atrás desse bispo, né, com o cavalo A5, e eliminar aquele bispo importante das brancas.
Ele jogou roque pequeno, jogar com roque grande que não faz parte do plano aqui das brancas, né? Dá para jogar B5 e já vai vir um ataque um B4 aqui, se o cavalo, dependendo para onde for, A5, A4, ou se for para A4, que o cavalo vai ficar deslocado, né? Das disputas das casas centrais, né? A casa D5. Não está no espírito do sistema aí das brancas o roque grande, então ele rocou pequeno e cavalo A5. Essa posição já foi jogada muitas vezes, né? Cavalo A5, claro, tem a ideia de eliminar o bispo. Em alguns casos o cavalo pode ir para C4 também. Torre de FD1. Esse lance cria uma ameaça de cavalo toma E5, né? Porque o peão está cravado. Dama C7, casa mais tradicional da dama aí na Najdorf. E bispo G5, uma ideia muito típica dessa variante, que é trocar o bispo pelo cavalo e ganhar o controle da casa D5. Eu joguei torre de AC8. Esse lance tem como objetivo, claro, colocar a torre em jogo, mas tem uns pontos importantes aqui. Agora, diretamente, bispo toma F6, cavalo D5, não funciona bem, porque eu posso tomar. Ele não tem bispo toma por dama toma C2. Torre toma, cavalo toma B3, vai ter que tomar de C. Ele tem o controle da casa D5, mas essa estrutura não está tão legal aí para as brancas. E o cavalo, que é a peça que as brancas queriam tivesse em D5, está bem longe ainda, vai perder uns tempos. E suas pretas vão ter possibilidades boas de contra-jogo. Outro ponto importante é que a gente pode passar a dama para B8, abrindo caminho para a torre, e a torre já, claro, passou para o jogo aqui. Torre AC1, um lance, claro, com a ideia de defender o ponto C2 e preparar bispo toma e cavalo D5. Finalmente, cavalo toma B3, A por B3. C toma B3 era uma possibilidade interessante. Aqui agora está abrindo aqui a torre. Dama B8 seria uma possibilidade. E aqui jogar a torre D3. Tem a ideia de dobrar na coluna D. Com um jogo equilibrado e complexo. Aqui a torre C6 é uma forma boa de adicionar uma defesa a esse peão e buscar contra-jogo na ala da dama com B5. Ele tomou de A. E aqui cavalo H5 é uma boa jogada. Foi o que eu joguei, só que ela tem tinha um problema do ponto de vista competitivo. Se as pretas estiverem jogando para ganhar, meio que não vai dar para jogar, continuar com o cavalo H5 se as brancas voltam aqui. O negócio é o seguinte. Esse lance funciona bem para o caso de bispo toma E7, dama toma E7. Agora cavalo D5 não funciona. Bispo toma, vai ter que tomar de peão, tampando aqui a casa D5, porque se torre toma, cavalo F4 é duplo. Outro ponto bastante importante é que não tem o tático cavalo toma E5, porque bispo toma G5, não tem dama toma H5. Eu estou tomando a torre lá em C1. Porém, após bispo E3, agora as brancas ameaçam o cavalo toma E5. A gente não tem nada melhor do que voltar o cavalo para F6. E após bispo G5, se a gente estiver jogando para ganhar, cavalo H5 obviamente não é uma opção. Então aqui eu estava buscando a vitória, né? Eu joguei dama B8. E o jogo se tornou bastante interessante. Aqui ele jogou a ideia principal das brancas, bispo toma F6. Outra ideia seria cavalo D2, uma típica ideia para manobrar o cavalo para F1 e E3, buscar a casa D5. Bispo toma, claro, é bastante tradicional. Bispo toma, cavalo D5. E aqui bispo D8. Essa é uma posição muito típica de várias sicilianas. Também nas sicilianas Sveshnikov, as brancas põem o cavalo em D5. E as pretas buscam contra-jogo sempre contornando esse cavalo, saindo das ameaças desse cavalo, tirando as peças digamos assim, do alcance desse cavalo forte.
buscando contra-jogo pelos flancos, ou na ala da dama ou na ala do rei. É um jogo bastante interessante, né? E as brancas, obviamente, buscam aumentar pelo controle aí dessa casa D5, aumentar sua vantagem, eventualmente avançando na ala da dama, manobrando esse outro cavalo por outros caminhos aí. Esse cavalo poderia vir para D2, C4, E3, D2, F1, H3, cavalo H2, cavalo F1, cavalo E3. Mas eu sinto que as pretas têm boas perspectivas ainda com par de bispos, né? E essa possibilidade de jogo nos dois flancos. É uma posição equilibrada dinamicamente, né? Por tudo isso aí que eu falei, os dois lados têm vantagens e desvantagens. Ele jogou C3, lance natural, para tirar a pressão em C2, B5. Então, é um lance importante aqui, ganhar um espaço na ala da dama. E ele jogou torre D2, com a ideia de dobrar aqui na coluna D. Aqui as pretas têm que jogar com F5, cedo ou tarde. Eu joguei agora. Peão toma. E aqui tomei de bispo. Torre toma eu achava na partida que não funcionava por cavalo D4, né? Se eu tomar dama toma E6 cheque, obviamente é bom para as brancas. Está atacando o bispo e a torre. Mas aqui tem torre toma F2. E se rei toma, bispo toma D5 e as pretas têm bastante vantagem. Quer dizer, as pretas estão bastante compensação pela qualidade, né? E se tomar de dama, toma. Agora tem um problema nessa diagonal aqui, o bispo está vindo para B6. Mas o torre toma F5, na verdade, tem outro problema aqui que eu não pensei na partida. Torre A1, atacando em A6, eu não tenho uma boa defesa. Se dama B7, cavalo E3, ataca em D5, em F5 a torre e o peão de D6, as pretas têm vantagem. Então tem que tomar de bispo mesmo. Agora bispo G4 cravando aqui é uma ideia. Ele jogou cavalo E3 e o bispo veio para E4. E aqui é um momento importante. Meu adversário tomou uma boa decisão aqui, deixando eu tomar e dobrar os peões aqui. Seria muito ruim jogar o passivo cavalo E1, porque após bispo B6 os bispos começam a dominar o tabuleiro nessa diagonal. Essa outra que a dama pode ir para B7, pressionar em G2, dá para dobrar na coluna F. As pretas começam a ficar muito ativas aqui. Então torre CD1, deixando dobrar, mas levando esse bispo forte, é a melhor opção mesmo. Toma, peão toma. Bom, aqui obviamente a gente abriu um pouquinho o rei das brancas, mas difícil de explorar isso de forma muito contundente. O cavalo é superior ao bispo, ele vai voltar para D5. Ele pode pôr o rei em G2, a torre defendendo aqui. A posição é de equilíbrio dinâmico ainda. Eu joguei bispo E7, cavalo D5. O bispo agora atacado foi para G5, atacando a torre D3 e torre F7, com a ideia de dobrar. Sempre aquela ideia de contornar esse cavalo, né? A gente põe a torre aqui na chamada terça maior, né, do cavalo, essa posição aqui na diagonal separada por uma casa, né? O cavalo não consegue atacar a torre, e a ideia é dobrar, a dama pode vir para B7, o bispo voltar para D8, controlando o cavalo, e buscar ali alguma coisa na ala do rei. Dama E4 foi o lance dele, centralizando a dama numa casa firme aqui em E4. Torre de C, F8. H4, expulsando meu bispo, que voltou para D8. Dama G4. De olho em dama E6, né? Então, aqui eu joguei um lance interessante, que foi rei H8. Também saindo do alcance do cavalo, o cavalo não dá cheques ao rei, e saindo de uma possível cravada aqui em E6. Ele jogou rei G2 e a minha dama veio para B7. É uma posição que foi bem jogada essa partida até o apuro de tempo, né? O tempo era 1h30 com 30 segundos de bônus, daqui a pouco está chegando, já está no lance 31.
foi bem jogado até o apuro. No apuro tivemos alguns erros dos dois lados. Ele jogou aqui torre H1 para trazer a torre para H3 e defender o ponto F3. E aqui torre F5, uma boa jogada, preparando trazer a dama para F7. Ele jogou torre H3, dama F7. Agora o ponto F3 está muito bem defendido, né? E é difícil criar alguma coisa também aqui na ala do rei. Ele jogou B4. É uma ideia fixar esse peão, pode ficar fraco. Agora ele poderia voltar uma torre para atacar em A1, ou essa ou a outra. Eu joguei H5. Poderia jogar A5 também direto. A5 é um lance importante que a gente vai fazer no próximo. Ou em seguida, né? Para se livrar desse peão de A6. Então é importante a gente jogar A5 o quanto possível. Ele jogou dama E4. Claro, a única casa para dama. E eu joguei dama E6 aqui. Era um pouquinho mais refinado, dar o cheque. Rei F1 e aí dama E6. Criando alguma ameaça lá na torre de H3, né? Algum tema tático pode surgir. Seria um pequeno refinamento. Após dama E6, torre D1 seria uma boa alternativa aqui. E se A5, peão toma, bispo toma, já está chegando com torre A1, bispo D8, torre A8, ativando aqui a torre. Embora não tenha nada de especial para as brancas, elas estão um pouquinho melhores agora com essa torre por aqui. Porém, após o meu dama E6, B3 foi a jogada. Aí o A5 chegou bem a tempo. Toma, bispo toma. E aqui já foi chegando o apuro de tempo. Então, estavam os dois jogando praticamente ali no acréscimo, 30, 40 segundos. Às vezes subia para 1, 2 minutos no máximo. Daqui a pouco descia. E no momento decisivo, né? Aí ele jogou torre H1. De novo, era melhor deixar essa torre aqui defendendo F3, H4, eventualmente vindo para G3 e ativar outra. Torre D1 com a ideia de torre A1. Em torre H1, eu voltei o bispo para D8, mantendo o olho lá no peão de H4, saindo de um possível ataque. Aqui rei F1. Não é um erro, mas a ideia em si, né, de levar o rei para E2 talvez seja. Né? O rei está melhor em G2 do que em E2, embora não seja muito óbvio isso. Talvez voltar a torre para H3 aqui e o equilíbrio continua na partida aqui. Rei F1, dama F7, ameaçando em F3. E aqui ele poderia voltar para G2 ou torre H3, mas ele preferiu o rei E2. O rei não vai estar tão seguro aqui, porque agora é dama A7, né? Uma jogada que talvez tenha confundido aqui meu adversário no apuro, né? Agora a dama A2 cheque também em B3 é uma ameaça. E além de as preocupações ali na ala do rei continuam vivas. Ele jogou aqui B4 para defender o peão. Eu joguei bispo B6, atacando em F2. Se ele trocasse aqui o cavalo pelo bispo, não estaria triste, mas em todo caso isso era possível para ele, não seria também uma má ideia. Provavelmente estaria equilibrada a posição. Torre H2 defendendo, eu voltei, ele voltou e agora a gente mudou, não seguimos na repetição. Dama A2 cheque, torre D2 e agora a minha ideia foi dama B3 aqui. Deixar essa dama que não está ameaçando nada, mas pode incomodar aqui, né? Agora a ameaça na verdade é torre toma F3. E aqui ele cometeu um erro sério já. Foi torre B1, um lance natural querendo expulsar a dama, mas piora aí a situação da torre, né? Torre H3 e não há nada de especial aqui para nenhum dos dois lados. Após torre B1 eu só tenho, quer dizer, a minha dama vai para A3 e agora a torre toma F3 segue como uma ameaça e não tem uma boa maneira de defender. Ele escolheu torre D3 e aqui eu tinha uma
uma ideia que dava grande vantagem próxima de decisiva que eu não vi. O detalhe é o seguinte, né? Ele dama 2 cheque atacando o rei e a torre, a ideia dele era a torre D2 e defende com a dama lá, né? Aí eu joguei bispo toma H4 com a ideia de que se dama toma, dama 2 cheque pega a torre. Mas muito mais forte era dar o cheque mesmo em A2, torre D2 e voltar a dama para A7. Agora renovando a ameaça de torre toma F3, e o detalhe é que se torre D3 agora bispo toma H4 é muito mais forte, com a ameaça de dama toma F2, ganhando um peão e seguindo aí com uma forte iniciativa. Porém eu joguei bispo toma H4 e ele voltou corretamente para H1, e pode ter contrajogo aqui na coluna H dessa maneira. O bispo voltou para D8, cavalo E3 atacando minha torre, torre G5 forçado para manter a defesa aqui. E aqui o meu adversário errou com C4. Aqui ele não quis jogar torre toma D6 por dama por C3, mas depois torre HD1, bispo E7, torre G6. Não há nada de especial aqui para as pretas, as brancas estão perfeitamente sólidas aí, a posição está equilibrada. Ou mesmo dama C6 seria uma ideia aqui. C4, aí eu tomei em B4, e aqui C toma B5 foi um erro importante aqui, que deixa as brancas em situação difícil. Mas aqui o lance correto e difícil era dama B7. Difícil tirar a dama assim para longe, né, da defesa, mas essa cravada aqui é importante para recuperar o peão, né? E também tem a ideia de se a dama sai, está caindo em D6, né? Não direto que a dama está defendendo, mas se eu jogar dama A5 para descravar, dá para tomar aqui ou aqui. Provavelmente as brancas aí vão se aguentar, sempre que der um cheque tem torre D2 e tal. E a dama está muito bem aqui nessa diagonal. Após C por B5, dama por B5. Agora as pretas têm 2 peões a mais e a vantagem do rei. Ainda não é tão fácil a posição, ainda mais no apuro, mas a vantagem já é próxima de decisiva. E ele jogou dama C4. Aí eu quis manter as damas com dama B7, deixei passar. Esse lance era difícil, né? E4, um lance muito forte defendendo a dama. Se dama toma, eu tenho intermediário. E toma F3 cheque, depois torre toma B5, ganhando. E o detalhe é que se F toma E4, dama E5, com a ideia de dama F4, as pretas têm ataque decisivo. Ou se tomar de dama D5, é muito forte, esse peão começa a incomodar, tem 10 de D4, não dá para tomar de cavalo, porque torre E8, crava aqui a dama, né? Então esse lance era bastante forte. Dama B7, aí cavalo D5 foi um erro que eu não aproveitei, era necessário jogar dama D5, uma posição pior, mas cavalo D5, eu deixei passar aqui, joguei um lance natural torre Gf5, que não perde toda a vantagem, mas E4 era meio que arrematador aqui. O detalhe é o seguinte, se dama toma torre E5, ganha dama, mas o que eu deixei passar aqui é F toma E4, dama B2 cheque, torre D2, torre toma F2 cheque, rei toma, dama toma com ataque vencedor aí para as pretas. Então E4 era meio que arrematava. As torres de F5 também mantém grande vantagem, apesar de não ser o melhor. Ele jogou torre B3, cavalo C3 era uma alternativa, embora depois de H4 as pretas estejam melhor, mas a ideia seria botar o cavalo em E4 aqui e seguir a luta. Torre B3, joguei dama A7, torre B2 e agora dama F7 foi a ideia. E4 era
Era bom aqui, né? De novo, se dama toma tem torre E5, se F toma cai em F2. Agora talvez fosse mais fácil de achar. Porém eu joguei dama F7 e que não é tão preciso porque cavalo E3 força a troca das damas. Embora as pretas tenham vantagem com 2 peões a mais, prolonga a partida, né? O E4 era mais forte. Agora ataca a torre e propõe a troca de damas, né? A dama das brancas está defendida. Eu joguei dama por C4, cheque. O mais preciso, segundo a máquina, é G6, um lance difícil, que não dá para tomar a torre, né? Difícil com pouco tempo, né? Por causa da dama caindo e o peão de H5 agora está defendido. Se dama toma, dá para tomar com essa torre e o final é vencedor para as pretas. Portanto, veio cavalo, eu troquei as damas, dama por C4, cavalo por C4 e H4, cavalo por D6, torre toma F3, e aqui torre H2 foi um erro, que acelerou a derrota, digamos assim. A melhor possibilidade de defesa era centralizar o cavalo E4, torre de 3 F4, rei E3, e segue a luta aqui. As pretas têm grande vantagem, 2 peões a mais, mas tem um certo bloqueio aqui que não vai ser fácil de quebrar. Uma hora vai ter que avançar G5, G4, com boas possibilidades de vitória, mas tem chances práticas aí de defesa para as brancas. Ele jogou torre H2. Agora a torre de 3 F4 foi um bom lance, tirando a volta do cavalo. As duas torres estão na terça maior do cavalo, o cavalo não consegue atacar. E não tem a excelente casa E4. Aqui a posição já é bem difícil. E rei E3 é um lance que acelera aqui um pouco a derrota. Mas já a posição é bastante desconfortável aqui para as brancas sem uma casa boa para o cavalo, né? Bispo E7, por exemplo, é uma ideia no próximo lance. Jogou rei E3, mas agora para cavalo E4, mas agora bispo G5 é bom. Agora ameaçando o descoberto, por exemplo, torre B4 cheque e torre toma B2. Ele ainda achou cavalo E4, não tem descoberto porque toma o bispo, mas bispo H6 mantém as ameaças aqui. Agora, essa posição, ele jogou torre B6, que tentando passar um truque, torre toma F2 cheque, torre toma H6 cheque, né? Seria um erro. Porém, torre de 5, F6, ganha a torre, cheque descoberto, vai pegar a torre, cortando o torre toma H6, né? Mas ainda aqui, essa posição era possível ele resistir um pouquinho mais com rei D3. Se torre D8, cheque rei E3, não tem nenhum cheque descoberto decisivo nesse momento. Mas é claro, com pouco tempo é muito difícil ver isso. Embora depois de rei H7, por exemplo, torre C2, H3, né? Agora se torre toma, torre H4 cheque. Torre H4 cheque é uma ameaça, rei F3, torre F8 cheque para ganhar o cavalo. E se jogar F3 para defender o cavalo, torre de Df8 vai ganhar o peão de F3 e a partida. Mas ainda seria possível lutar um pouquinho mais. Então, depois de torre B6, torre de 4, F6 cheque, ele abandonou e conseguiu uma importante vitória aí na trajetória nesse torneio. A precisão da partida foi de 87,1 para as brancas, 90,6 para as pretas. E agora vamos ali à classificação final. Vamos lá. Tá aí, eu acabei ficando em primeiro, empatado com o grande mestre Felipe Eudebs e o grande mestre Neuris Delgado, com 6 em 7. Acabei levando a melhor nos milésimos no critério de desempate, né? Soma dos pontos dos adversários, né? Então fiquei em primeiro, Felipe em segundo, Neuris em terceiro, o grande mestre Everaldo Matsura em quarto com 5,5, também 5,5 Matias Pérez Gormaz, o chileno, o Marcos Vinícius, o Ovelha, fez 5,5, ficou em sexto, Saito, que fez um excelente torneio,
mestre nacional, fez 5,5 também. Depois Fernando Dutra, M.I. Ticona, M.I. Natan, Pedro Donizete, Lucas Mendes, Caio Henrique, Maísa Nejanski, Diego Haraguchi, Renan Brandão, todos ali com 5 pontos. Completando ali os 20 primeiros, mestre FIDE, o Juliano Rezende, MN Lindolfo, o Campelo também ali no grupo de 4,5 e o Breno Alckmin também com 4,5, são os 20 primeiros. Torneio bastante forte e disputado lá em Araraquara. Se você gostou, então deixa o like, se inscreva no canal, fique ligado aí nos nossos vídeos. Valeu e até a próxima!